Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao ePlay Academia. É uma novidade que aqui os laboratórios de comunicação da Escola do Pensar trazem para você. Nós estamos aqui neste novo segmento para discutir de maneira educada e acadêmica temas extremamente importantes nos dias atuais. Hoje, especificamente, nós temos aqui a presença ilustre de um amigo, que é o doutor Adriano. Eu tenho aqui que pegar a cola para poder lembrar tudo que ele faz aqui, porque o homem é alguém que gosta de estudar, viu? Ele é bacharel em Direito pelo Centro Universitário São Lucas, tá? Ele é bacharelando em Teologia no Seminário Latino-Americano de Teologia, lá na FADBA. Ele também faz um mestrado em Filosofia na Universidade Federal da Bahia. Tem pós-graduação em Métodos de Ensino e Aprendizagem. Olha o título, numa perspectiva andragógica. Depois você vai explicar aí, doutor, o que é isso? Na Faculdade também Adventista da Bahia, também especialista em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera, aqui em São Paulo. É também especialista em Direito Trabalhista pela mesma universidade. Seja muito bem-vindo, doutor Adriano. Mas eu gosto de falar sempre que eu estou no gerúndio, né? Sou graduando, sou mestrando. Eu vou chamar de Adriano, é muito amigo. Pode chamar. Querido. Você, como acadêmico, nós estávamos conversando e nós tivemos a ideia de conversar sobre liberdades individuais. Você que nos assiste tem percebido que nós estamos vivendo um tempo em que as liberdades individuais que nós pensávamos serem absolutas mostraram-se extremamente relativas, basicamente quase nulas. Não é verdade? E eu trouxe aqui o doutor Adriano, o pastor Adriano, o filósofo Adriano, para nós conversarmos um pouco sobre os limites da liberdade individual em tempos de crise. E aí eu queria começar já fazendo uma pergunta, doutor Adriano. Adriano, meu amigo, a liberdade individual, ela é um direito absoluto ou ela é relativa? Essa é uma pergunta que pode demandar uma resposta paradoxal. A gente pode dizer que ela é relativa, mas que também ela é absoluta, dentro dos limites do seu campo de atuação. Aí nós estamos falando, a bem da verdade, daquele que é chamado, que eu gosto de chamar de coabitação entre os direitos, principalmente ali os direitos fundamentais, que estão ali no artigo 5º da Constituição Federal. Vou dar um exemplo. A casa, por exemplo, ela é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar nela sem autorização do seu proprietário, de quem ali está. No entanto, no próprio inciso ali, diz quais são alguns casos em que a casa ela pode ser violada sem a autorização do proprietário. Né? Flagrante delito, quando estiver acontecendo algum tipo de tragédia, e assim sucessivamente. Por quê? Porque acima, por exemplo, do direito de propriedade, e a gente fala no direito à vida, está a vida. Nós temos a vida de uma forma geral, de onde deriva todos os outros direitos, o direito de propriedade e o direito de liberdade. Dessa tríade deriva todos os outros direitos. Então, é necessário compreender essa questão da coabitação entre os direitos, dessa questão de relativização e, principalmente, analisar a jurisprudência do Supremo, que é o guardião da Constituição, o intérprete da Constituição, nesse sentido. Você falou sobre cláusulas pétreas. Então, pelo que a sua resposta me faz entender que a cláusula pétrea, ela também carrega um sentido de relatividade. Ela muda dependendo de circunstâncias. Uma cláusula pétrea deixa de ser pétrea baseada apenas nos incisos que ela tenha, ou no relacionamento com outros dispositivos do direito, ou também baseado em circunstâncias e situações que nós vivemos. Fazendo uma analogia, por exemplo, com a teologia, uma analogia assim, mutatis mutandis, né? Sabendo mudar naquilo que é cabível. Na teologia nós temos, por exemplo, o método gramatical, histórico, nós temos o método histórico crítico. No direito, existe também a perspectiva do civil law e da common law, que são interpretações do texto normativo. O Brasil, ele vem de uma tradição civil law, ou seja, a interpretação dos direitos está muito adstrita à própria lei. Muito legal. No próximo bloco, nós vamos retomar um pouco essa questão da interpretação para conseguirmos entender como ela é transformada por circunstâncias. Eu queria entender isso melhor, discutir contigo, doutor Adriano, sobre esse assunto também. Nós já voltamos, você que nos assiste, já retornamos com ePlay Academia. Hoje discutindo liberdades individuais e os seus limites.
Estamos de volta para continuar no nosso diálogo de hoje no ePlay Academia, diretamente dos laboratórios de comunicação da Escola do Pensar. Hoje discutindo um tema que é o tema da crista da onda. Um tema fantástico com um acadêmico que bem conhece, que o conhece e trabalha com ele porque é um operador do direito. Nós estamos discutindo hoje com o doutor Adriano Feitosa as questões da liberdade individual, seus limites, aplicações em tempos de crise. Nós terminamos o bloco anterior, doutor Adriano, você estava explicando sobre casuística, sobre a interpretação. O Brasil é baseado no seu corpus legal. A nossa lei, ela contém princípios que devem ser interpretados para cada situação, ou a nossa lei, ela contém já ingerências diretas que nos norteiam em todos os momentos? Nos últimos anos, há uma atividade conhecida também, por alguns até de uma forma pejorativa, de ativismo judicial. Então, o Poder Judiciário ele tem se arvorado de uma forma mais específica em dar uma interpretação maior. A gente tem visto isso principalmente no campo político e, de certa forma, isso abre uma perspectiva hermenêutica para a interpretação, inclusive, dos direitos fundamentais. Legal. Nós estamos vivendo um período complicado. E considerando que o direito é interpretativo também, casuístico nesse sentido, eu queria que você me definisse dentro do direito o que é uma crise. O que é uma crise? Como a lei enxerga situações de crise que permitiriam o levantar dos direitos de ir e vir, dos direitos constitucionais e etc. O que é crise na mentalidade do direito? A crise é tudo aquilo que tensiona contra a então ordem vigente. Existe uma ordem vigente que é dada e existente a partir do direito posto, que está estabelecido na Constituição e nas leis infraconstitucionais, e todas as vezes que há um fato, um movimento ou qualquer tipo de insurgência que vá contra essa ordem jurídica, seja numa perspectiva, inclusive, interpretativa, pode-se falar de crise. Por exemplo, na própria Constituição, existem dois institutos jurídicos, que é o Instituto do Estado de Sítio e o Estado de Defesa, que justamente atua nesses momentos de crise. Porque eu não sei se eu estaria correto de pensar, será que estaríamos corretos em pensar que a situação que nós estamos vivendo, ela equivale a uma situação de emergência ou um estado de sítio? Qual desses institutos pode ser invocado para vivermos a situação que nós estamos vivendo, com cerceamento de certas liberdades e etc.? Nós não estamos vivendo assim, nós não estamos sob a égide nem do estado de sítio ou de defesa, mas assim, uma hermenêutica próxima a eles. Nesse caso, alguns preceitos constitucionais limitadores de garantias individuais, sejam elas a liberdade de locomoção, a liberdade de religião, elas estão sendo aplicadas justamente para fazer com que se efetive esse interesse maior do que no que se refere ao interesse individual de locomoção, de reunião e assim sucessivamente. Nós estamos vendo claramente isso acontecer, respaldado pelo judiciário. Esse é o ponto que eu acredito que a gente precisa voltar no próximo bloco para nós irmos nos encaminhando aqui para uma conclusão. Tem dois assuntos que eu queria tocar contigo, doutor Adriano, no último bloco. O primeiro deles é justamente tocou ali, da liberdade da religião. Nós já vimos que sim, existem dispositivos constitucionais e a própria Constituição e a operação do direito, ela nos diz que existem situações em que o direito fundamental pode ser levantado, mitigado, pode ser anulado, né? Se essa palavra estiver errada, me corrija. Mas onde entra aqui a liberdade, também os limites da atuação do Estado dentro do âmbito religioso? Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. E aí eu quero entender isso por quê? Porque as religiões e a Bíblia falam a respeito de perseguições nos fins dos tempos. E aí eu quero aproveitar também sua experiência como teólogo, como pastor, para nós conversarmos no fechamento dessa nossa conversa sobre lei e religião e um cenário possível do fim do mundo. Já retornamos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqui retornamos, hoje dialogando no ePlay Academia sobre liberdades individuais. Quero aproveitar aqui, como eu falei no final do último bloco, a experiência como teólogo, como pastor também do doutor Adriano, e refletir um pouco sobre a possibilidade de um cenário apocalíptico como descrito pela Bíblia.
Será que isso é possível numa Constituição? Na nossa Constituição, isso é possível? Será que é viável ainda pensar em um cenário de perseguição no qual todos os direitos são retirados, tanto em países que mantêm a common law, como os Estados Unidos, quanto no nosso país? Qual é a sua opinião, doutor? Pastor, enquanto eu estudava direito, e eu sou adventista, né? Nossa linguagem comum é adventista de berço, né? Quando eu comecei direito, e sempre gostei de direito constitucional, tanto é que fiz uma especialização, eu via sempre muito distante isso. E sob a perspectiva jurídica do cenário atual, tendo em vista, por exemplo, as gerações do direito. Nas gerações do direito, que alguns doutrinadores, eles apontam desde da Revolução Francesa até os nossos dias, sempre há uma evolução e abarcando ainda maior um número de direitos. Então, seria um contrassenso isso acontecer sob a perspectiva jurídica, mas, obviamente, sob a minha interpretação como cristão e dentro da perspectiva a qual eu compreendo, eu via isso principalmente pela fé. Contudo, e isso falando com diversas pessoas, com os amigos, enfim, os conhecidos, eu disse isso logo no começo dessa pandemia que nós passamos a viver, que eu não vejo nenhum tipo de dificuldade que os direitos fundamentais sejam diminuídos em prol de um pensamento, de uma vontade, de uma necessidade global. Sabe que na época dos atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e demonstrou-se que 80% dos americanos, eles estavam dispostos a render as suas liberdades individuais para ter maior proteção do Estado. E nós vemos isso hoje aqui nessa pandemia que nós estamos vivendo. Quantos de nós não estamos, voluntariamente, nem tanto, mas nós estamos aceitando a ideia de ficarmos em casa, de rendermos a nossa liberdade, o direito de ir e vir, para que possamos ser protegidos. Eu sinceramente, eu tenho questionado um pouco, e aí eu vou abrir meu coração para você aqui, doutor Adriano, meu amigo, e para você que nos assiste, eu tenho questionado não a eficácia, de maneira nenhuma, mas o meu questionamento, e por isso nós quisemos fazer esse bate-papo, é sobre a legitimidade. E agora conseguimos entender também por quê. Veja, quando nós temos uma Constituição que fala de cláusulas pétreas, nós temos tratados internacionais aos quais o Brasil subscreve e são leis supraconstitucionais, são dispositivos supraconstitucionais. E na medida em que nós temos eles que falam a respeito de liberdades, quando é que nossa liberdade se torna relativa? Porque até quando, antes dessa pandemia, nós acreditávamos que as liberdades elas eram, fora dos dois dispositivos do direito, elas eram absolutas. O doutor Adriano nos trouxe agora a perspectiva que não. A hermenêutica do direito ela pode relativizar os nossos direitos em decorrência do bem da comunidade, certo, doutor? Sim. Né? Do interesse maior, do interesse público. Isso. Eu sou de uma concepção de que o direito ele é uma ficção, ou seja, ela é uma criação. Isso pode, de certa forma, soar até um tanto, talvez, marxista, mas eu não interpreto sob essa perspectiva. O direito, isso talvez seja mais contratualista, ou seja, uma construção social. Então, Okay. todas as vezes que a ideia de uma perspectiva coletiva ela for ferida, sempre o particular ele vai ter que ceder. Isso se dá até pelo fato de nós sermos seres humanos. Exato. Porque nós sempre estamos buscando preservar a nossa existência. Eu quero convidar o doutor Adriano para retornar em outro momento, para nós avançarmos nessa discussão, falando talvez sobre o conceito filosófico, bíblico e também legal de liberdade individual e de indivíduo, tá bom? Quero agradecer aqui a você que nos assistiu, quero agradecer aqui também ao doutor Adriano, que nos ajudou a compreender aqui, e eu espero você num próximo ePlay Academia, quando discutiremos temas importantes de forma acadêmica, de forma bem informada. Até a próxima!